Bom dia, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para dar as boas-vindas a vocês, continuar nossos encontros, queridos catequizandas, queridas catequizandas, famílias, estamos juntos e gostaria de dizer e agradecer pelos compromissos e os trabalhos lindos que vocês enviaram durante a Páscoa, durante esse período. Eu fiquei muito feliz de verdade em receber as contribuições de vocês, as partilhas. Muito obrigada. Dando início ao encontro de hoje, a água benta que simboliza nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui com a luz do Senhor, que está aqui essa vela acesa na mesa. E hoje, queridos e queridas catequizandas, vamos refletir o que aconteceu após a morte do Senhor. O que se deu, né, após essa passagem, esse momento. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. Então vamos nos alegrar com a ressurreição do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. A passagem de hoje está em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 33. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 33. Do Novo Testamento, Lucas é um evangelista. Vamos então abrir nossas Bíblias para meditar na palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de São Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo, voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés
e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e foram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos vinham pelo caminho e estavam com os olhos como uma pessoa que não via, como pessoas que não viam. Eles estavam tão atordoados, tão preocupados com as notícias, tão envolvidos em outras preocupações, que não viam que Jesus caminhava ao lado deles. Porque Jesus, gente, está sempre ao nosso lado, não é? Vocês têm dúvida disso? O que é que vocês acham, crianças? O que é que vocês acham, catequizandos? Queridos, amados, vocês acham que Jesus está ou não ao seu lado? Então os discípulos não viram. Veja como é importante a gente estar sempre com os olhos bem atentos, abertos, o coração para receber Jesus. E esses discípulos não se deram conta que Jesus já estava ali ao lado deles. E Jesus falava, e falava como se fosse uma outra pessoa, e eles ouvindo aquela história toda sobre o profeta, sobre o Messias, e só o reconheceram a partir do momento que ele repetiu o gesto que ele repetia de comer com eles. Eles não se deram conta, né? Porque não estavam ainda prontos para acreditar na ressurreição. Que Jesus voltou, que Jesus ressurgiu, que Jesus ressuscitou. Isso é uma alegria muito grande para nós. Que Ele vive, que Ele está sempre conosco. É nisso que nós devemos sempre acreditar. Ter essa fé, essa perseverança, esse amor por Jesus. E como é que a gente percorre esse caminho? Sempre o caminho de Emaús. Assim, como é que a gente deve percorrer? Em oração, junto com Jesus, junto com Deus, meditando e rezando com a palavra, sempre confiando, não é? Aprendendo as lições que aqui estão, indo às missas, estando presente, participando da missa. Esse é o modo de percorrer o caminho de Emaús. Que a gente possa acreditar, aumentar nossa fé, gente, principalmente nesse momento atual. Nós precisamos estar cada dia mais confiantes em Jesus. No seu exemplo, seguindo o seu exemplo, mostrando às pessoas o quão grande é o amor dele por nós e praticando em cada gesto e em ajuda aos necessitados, dividindo uma palavra, ajudando os familiares, ligando para a vovó, ligando para vovô, dando amor, dando carinho, conversando com os nossos pais em casa, com os nossos irmãos, honrando pai e mãe, obedecendo a eles. Tudo isso é exemplo de como a gente deve percorrer esse caminho. E não estar de olhos fechados e não estar longe de Jesus, porque Jesus estará e está sempre ao nosso lado. Eu quero agora compartilhar com vocês a minha ideia de como a gente vive esse amor, não é? Como a gente viveu esse amor e
e insistir que não a ressurreição não tem nada a ver com fantasmas, nada a ver com isso. Eles não existem, fantasmas não existem. A ressurreição, ela transforma a vida, pois dá novo sentido aos desafios. A ressurreição, esse amor que Jesus tem por nós, faz com que a gente enfrente os desafios do dia a dia, não é? E é isso que a gente deve buscar. Tiane vai deixar aqui com vocês, vou postar no grupo um desenho da imagem de Jesus ressuscitado. Quem quiser colorir e mandar no grupo, eu vou ficar muito feliz. E quero deixar um compromisso para vocês. Por favor, perguntem a 2 pessoas das suas casas o que elas entendem sobre ressurreição e gravem um pequeno áudio no grupo dizendo as respostas, tá bem? Agradeço muito essa participação aqui, né? E deixo a oração a Jesus ressuscitado, para nós meditarmos um pouco mais. Senhor Jesus Cristo, tua ressurreição é a nossa esperança nos momentos mais difíceis. Por tua ressurreição venceste a violência, que ela nos leve a acreditar na paz. Por tua ressurreição venceste as divisões, que ela nos leve a acreditar na fraternidade. Por tua ressurreição venceste o ódio, que ela nos leve a acreditar no amor. Por tua ressurreição venceste a morte, que ela nos leve a acreditar na vida. Fiquem com Deus. Um beijo grande.